Olá, graça e paz, que ela reine a paz do Senhor Jesus todos os dias no seu coração e na nossa vida. Amados, eu vim aqui compartilhar com vocês alguma opinião sobre um assunto em que um chegou para mim e disse: Kátia, o que é que você acha de assuntos, de palavras ministradas como palavra de derrota, palavras derrotistas? E eu disse, como assim? Eu perguntei, né? Como assim? São palavras que falam que do sofrimento, que crente ele tem que sofrer. Eu disse, olha, o meu pensamento é muito diferente, porque Jesus em nenhum momento em suas palavras ele deu uma palavra de negatividade para os seus filhos. Todas as palavras de Jesus foram palavras positivas. Foram palavras de vitória, foram palavras de amor, foram palavras de perdão, foram palavras de conserto. E as aflições que ele falou, que no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, ele disse ainda isso, né? Como é que você vai ter aflição e vai ter bom ânimo em meio à aflição? Isso é um paradoxo, realmente isso é um paradoxo. Estou passando por aflição e eu tenho que me animar. Bem, Jesus ele está mostrando aí que a aflição dos filhos de Deus são diferentes, são muito diferentes. As aflições que nós passamos, nós não devemos ficar dando atenção a elas, mas que a gente tem que ter bom ânimo, que Deus, que Jesus venceu o mundo. Então nós já temos que enxergar a vitória, não ficar remoendo a aflição, porque a aflição não é o nosso lugar. Tanto é que o salmista fala que Deus ele é o socorro bem presente na hora da tribulação. Então a gente tem que ter bom ânimo, a gente tem que se animar, porque Cristo venceu o mundo e Deus ele está bem presente nesse momento. E Paulo ainda tem essa revelação em Romanos 8, a partir do versículo 18, que diz que muitas são as aflições deste mundo, mas não se compara com a glória que há de ser revelada. E lá na frente ele diz que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Então as aflições elas vêm para nos tornar pessoas melhores. Nós temos que ver isso, ela vem como uma aprendizagem. Ela vem para que a gente trabalhe isso daqui e pense em como sair dessa aflição. Então devemos começar a refletir como sair dessa aflição. E aí é onde o Espírito Santo nos revela em que devemos melhorar, em que devemos nos tornar uma pessoa mais elevada, evoluir espiritualmente no Senhor. E tende bom ânimo, porque não se compara com a glória que há de ser revelada em nós. Porque se Deus é por nós, quem será contra nós? É Ele que nos justifica e é o Senhor Jesus que está conosco todos os dias até a consumação do século. Jesus também fala que aquele que vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Muitos pegam esse gancho e dizem, e aí, essa passagem aí fala de cruz. Bem, isso depende de como você enxerga a cruz. Eu enxergo a cruz de forma diferenciada. Como era que Jesus ele enxergava a cruz? Jesus ele enxergava a cruz como sofrimento? Ou Jesus ele enxergava a cruz como um ato de amor, de libertação, de resgate e salvação e de direito aos filhos de Deus a trazer o Éden de volta para nós? Eu vejo a cruz como um ato de amor. Eu vejo a cruz como um ato de libertação e salvação. Então, a gente realmente tem que negar nós mesmos, pegar esta cruz como ato de amor e seguir a Cristo, né? Então, em nenhum momento Jesus falou uma mensagem de derrota. E eu digo uma coisa para vocês, isso foi o que o Espírito Santo falou para mim, né? Cada um ele vai falando de forma peculiar, mas para mim ele disse: entre a palavra de Daniel, entre a palavra de Moisés, entre a palavra de qualquer um que profeta que está escrito na Bíblia e a palavra de Jesus Cristo, siga a palavra do Mestre, porque ele é o próprio Deus. E todos esses profetas e todos esses apóstolos remetem
a palavra de Jesus. Os profetas direcionam a Cristo e os apóstolos das cartas de Paulo e outros apóstolos remetem às palavras de Jesus. Então, o fundamento do crente são as palavras de Jesus. Então, meus amados e minhas amadas, siga as palavras de Jesus. Não siga as palavras de ninguém. Interprete aquilo que o Senhor está dizendo para você na sua palavra. Ele é o próprio Deus. Deus abençoe e tenha uma semana vitoriosa.